Bem, vamos começar então a nossa palavra. Hoje nós vamos falar a respeito da carta de Paulo a Filemão. Eu vou fazer o uso da leitura versão VFL, versão fácil de ler, da Bible League International. Eu quero fazer aqui a bibliografia dos livros que eu consultei para poder fazer esse estudo. Então, rapidamente, vou dizer aqui os nomes que eu utilizei. A Bíblia, o estudo Vida, comentário sobre Timóteo Filemão, da editora Árvore da Vida, Witnesses Lee. Comentário bíblico Brodman. Comentário bíblico João Calvino, das Cartas Pastorais. Comentário de Filemão, Sentindo a Dor do Meu Próximo. Acho que o nome da editora é Pibawa, se eu não me engano. Comentário de São João Crisóstomo, doutor da Igreja. Comentário James Burton Kaufman, de 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito e Filemão. Comentário da Epístola aos Colossenses e Filemão. Comentário bíblico da editora... Como é que é o nome aqui? Peraí. Imprensa Metodista. Comentário homilético do pregador, 1 e 2 Timóteo, Tito e Filemão. Comentário bíblico Moody. Comentário Beacon. Comentário Warren Wiersbe. Comentário bíblico de Matthew Henry. Comentário de William Buckley. Comentário das cartas 1 e 2 Tessalonicenses, Colossenses e Filemão, de William Hendrickson. Introdução e comentário de Colossenses e Filemão, por Ralph Martin. Comentário de Tito e Filemão, do reverendo Hernandes Dias Lopes, da editora Hagnus. Acho que eu falei todos. Acho que é isso. E de quebra também eu li a carta de Inácio de Antioquia aos Efésios, porque faz a menção do bispo de Efésio, e vocês vão entender por quê. Então é assim. A carta a Filemão é uma carta chamada pelos especialistas como uma carta pessoal. Ela é como se fosse um bilhete. Ela entra nas cartas pastorais porque, tecnicamente, ela foi uma carta enviada para os representantes daquela igreja e também uma carta para a igreja em si. Existem alguns comentaristas, como o Ralph Martin e também John Knox, que acreditam que mesmo o Onésimo sendo propriedade, né, porque ele era um escravo, infelizmente, ele sendo propriedade de Filemão, o líder da igreja seria o Arquipos, que acredita-se ser o filho de Filemão. Mas, tecnicamente, a carta ela é escrita à igreja. Existe um comentarista que fala que essa carta, na verdade, ela pode ser considerada como uma carta perdida que Paulo escreve a Laodiceia. Existe uma linha de pensamento, alguns pensadores que acreditam que a casa onde a Bíblia fala que era a igreja, que era a casa de Filemão, ela estava próximo da divisa entre Laodiceia e Colossos, que era perto. E quando você lê a carta que é escrita por Paulo
aos Colossenses, ambos os homens, que é o Tíquico e o Onésimo, são os amanuenses, as pessoas que vão levar essa carta até o destino final na igreja. Então acredita-se, alguns, são poucos, mas alguns comentaristas acreditam que ela é a carta perdida, que nós chamamos de carta de Paulo aos Laodicenses. É uma carta pessoal que fala de algo pessoal, mas que toma uma amplitude geral na igreja, porque ela pode ser lida com duplo sentido. Ela pode ser lida como um pedido do apóstolo Paulo ao seu amigo Filemão, como também pode ser lida como se o próprio Jesus falasse com você. Em alguns pontos, a linguagem é muito franca e direta e a gente consegue sentir que é uma mensagem de Cristo para nós. Então, como de costume, eu vou fazer a leitura de toda a palavra na VFL. Você pode ler na sua versão favorita, depois você volta para cá para a gente fazer a exegese do texto. Paulo, prisioneiro por causa de Cristo Jesus e do irmão Timóteo, ao querido Filemão, nosso companheiro de trabalho, e à igreja que se reúne à sua casa. Esta carta também vai para a irmã Áfia e para Arquipo, nosso companheiro de batalha. Que Deus, nosso Pai e o Senhor Jesus Cristo lhes deem graça e paz. Todas as vezes que eu oro, eu me lembro de você e agradeço ao meu Deus, porque ouço falar da fé que você tem para com o Senhor Jesus e do amor que você tem para com todo o povo de Deus. Peço a Deus que sua generosidade, a qual provém da fé que você tem, faça com que as pessoas recebam as boas coisas que acontecem entre nós no serviço de Cristo. Eu tenho sentido uma grande alegria e também tenho sido encorajado por causa do seu amor, irmão, pois o coração do povo de Deus tem sido reanimado por seu intermédio. Pois bem, ainda que eu sinta uma grande liberdade em Cristo para lhe ordenar o que convém, prefiro, contudo, pedir em nome do amor. Eu sou o que sou, Paulo, o velho, e agora até prisioneiro por causa de Cristo Jesus. Peço-lhe um favor para com Onésimo, que se tornou meu filho espiritual aqui na prisão. Antes ele era inútil para você. Atualmente, porém, ele é útil não somente para você, como também para mim. Eu vou enviá-lo de volta a você, embora devesse dizer que, ao enviá-lo, estou enviando o meu próprio coração. E gostaria que ele ficasse aqui comigo, para que pudesse me ajudar em seu lugar, enquanto eu estou na prisão, por causa das boas novas. Mas não quis fazer nada sem a sua permissão, para que sua boa ação não seja forçada, mas voluntária. Pode ser que Onésimo tenha se afastado de você temporariamente, a fim de que pudesse tê-lo de volta para sempre. Você o terá de volta, já não mais como um escravo, porém, muito mais do que um escravo. Como um irmão querido, eu amo muito, mas você vai amá-lo ainda mais, não somente como ser humano, mas também como irmão no Senhor. Portanto, se você me considera companheiro, receba-o como se estivesse recebendo a mim. E se ele lhe causou algum dano, ou se lhe deve alguma coisa, ponha tudo em minha conta. Eu, Paulo, escrevo isto com a minha própria mão. Eu pagarei. É claro que eu não preciso dizer-lhe ou lhe dizer que você também me deve a sua própria vida. Portanto, irmão, eu lhe agradeço que me faça esse favor e que assim me reanime o coração em Cristo. Estou escrevendo essa carta confiante em que você vai fazer o que lhe estou lhe pedindo e sei que você fará ainda mais do que isso. Ao mesmo tempo, prepara-me também um quarto, pois confio que, por meio das orações de vocês, Deus me deixe ir vê-los novamente. Epáfras, meu companheiro de prisão em Cristo Jesus, lhe manda lembranças.
Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus companheiros de trabalho, também mandam lembranças. Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Aqui nós temos muitos nomes. Esse Demas é o mesmo Demas que depois ele vai falar lá na carta a Timóteo, que se apaixonou pelo mundo e abandonou o evangelho e deixou o apóstolo na mão. Aristarco também é um companheiro. Marcos, acredita-se que seja realmente João Marcos, que escreveu o evangelho de Marcos baseado nas pregações de Pedro. E Lucas, que foi aquele que tecnicamente nunca teria abandonado o apóstolo até o momento da sua execução. Mas nós vamos agora voltar ao início da carta e vamos fazer aqui uma apresentação versículo a versículo usando a Bíblia léxico grego-português. Muito bem. Essa carta é a única carta que Paulo não se apresenta como apóstolo. Ele se apresenta como prisioneiro. E o nome que ele usa aqui como sendo prisioneiro se deve ao fato tanto de ele estar preso literalmente, quanto ao fato de que ele e os demais estavam presos, o que ele gostaria de chamar como as algemas de Cristo, que era atado, preso ao serviço do evangelho. Isso fala a respeito do serviço que ele tinha da pregação, e alguns dos que fala no final da carta, dizendo que manda para ele alguns, como se diz, cumprimentos, aqueles que falam no final da carta, esses mandam cumprimentos, os meus colegas de prisão, meus colegas de batalha. Acredita-se que nem todos estivessem realmente presos ou processados, porque se realmente essa carta foi escrita na primeira prisão que Paulo enfrenta em Roma, descrita nos últimos capítulos de Atos dos Apóstolos, então ele tinha livre acesso a pessoas que poderiam entrar na casa dele. É de opinião que, então, o escravo da carta, o Onésimo, ele entra não em prisão, mas ele entra livremente como uma visita para poder falar com Paulo a respeito do seu problema. Outros acreditam que essa carta pode ter sido escrita de Éfeso, onde Paulo também foi preso por pouco tempo, ou talvez de Cesareia de Filipe, onde ele ficou 2 anos preso. Porque eles têm muita dificuldade de aceitar que esse escravo teria andado 2.000 quilômetros ou mais da casa dele, entre Laodiceia e Colossos, até chegar a Roma e depois retornar. Mas a maioria dos comentadores ainda assim afirma que essa carta foi feita na prisão de Roma, a primeira prisão, onde ele passa 2 anos preso, depois ele tem uma soltura momentânea e ele volta a pregar novamente, volta a viajar. Inclusive, alguns especialistas da carta de Romanos vai dizer que, como ele diz na carta de Romanos, que ele prefere vir à Espanha, talvez ele tenha até pregado aqui, porque aqui ainda era Espanha naquela época, né? Talvez tinha outro nome, mas... Então, quer dizer, Espanha, naquela época, possivelmente poderia se chamar, em hebraico eles chamam Espanha de Sefarad. Então, se ele falou em hebraico, possivelmente o nome do lugar era Sefarad. O primeiro versículo diz assim: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, que possivelmente estava lá em visita, porque sabemos que mais futuramente Timóteo vai ser enviado como o pastor da igreja de Éfeso. Então, eu, irmão Timóteo, ao amado Filemão, nosso colaborador. Esse colaborador aqui vem da palavra sinergos, porque a palavra argon é trabalho e sin é conjunto. Então, sinergos é um colaborador, é um co-trabalhador, trabalha-se junto. Por que ele trabalha junto? Acredita-se que ele era um homem muito rico e, ouvindo a pregação de Paulo, ele se converte a Jesus e ele cede a sua igreja, ou melhor, a sua casa, para formar a igreja. Lembre-se você que naquela época nós tínhamos o que nós conhecemos como domus ecclesias, as igrejas nos lares. E existem muitas descobertas, ainda mais hoje que a arqueologia bíblica avançou muito, você pode ver no YouTube isso, muitas casas grandes que foram descobertas
com pinturas e afrescos, sinalizando cenas como o batismo, sinalizando cenas como a ceia, ou fotos do que eles acreditavam ser os primeiros pais da igreja. Então, é um palpite muito grande que era uma igreja, uma casa que funcionava dentro da igreja e era patrocinada por esses homens que Deus concedeu riqueza, e para esse fim também foi aberto lá uma igreja. Alguns comentaristas são de opinião forte de que o chefe da igreja, ou seja, o pastor, né? O chefe ficou muito feio. O pastor da igreja, o líder da igreja, seria então o Arquipo. Acredita-se que Arquipo era filho de Filemon e que Áfia seria sua esposa, por causa da maneira com que foi escrito a introdução da carta. A saudação da carta e o corpo da carta e tudo com que é escrito nela até o final segue um padrão de cartas helenistas da época em que essa carta se diz ser. Então, por volta aí, quando Paulo tinha mais ou menos entre 60 a 65 anos de idade, mais ou menos, isso foi, talvez, entre os anos 60 e 70, né, do primeiro século. Então, acredita-se que Filemon era o chefe do lar, o homem rico que cedeu a casa. Então, Arquipo, que era seu filho, segundo essa opinião, era o pastor e ele era líder. Então, se nós acreditarmos que essa igreja que é dita aqui, ela está realmente em Colossos, então sabemos que quem abriu a igreja de Colossos foi Epáfras, né? Como nós vemos na explicação da carta aos Colossenses. Mas nessa altura aqui, Epáfras estava preso com Paulo, por causa da pregação do evangelho. Então quem assume o lugar seria Arquipo, que é o filho de Filemon. Se a teoria de que essa família ela vive realmente em Laodiceia, e essa carta seria então a carta perdida de Paulo aos laodicenses, então realmente o Epáfras era o líder espiritual da igreja, da comunidade de Colossenses, e Filemon, dono da casa, e Arquipo, o pastor da igreja, que estava na sua casa. Esse versículo 2, ele meio que desanima aquela ideia de que isso é só um bilhete pessoal, de que não seja uma carta pastoral, porque aqui está dizendo que a carta vai para Filemon, o amado nosso colaborador, e para a amada Áfia, que significa tecnicamente a esposa dele, que é o segundo nome da carta, e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, que acredita-se ser o pastor, então, o pastor daquela igreja. E para a igreja que está na sua casa, ou seja, o problema que essa carta enfrenta e que Paulo usa para poder resolver esse problema é passado ao conhecimento de toda a igreja. Então não é uma carta pessoal de um amigo para o outro, como se acreditava. É uma carta realmente pastoral a nível de chamar para esse embate todos os membros da igreja. O versículo 3 diz graça e paz, que é o que nós conhecemos, que o apóstolo Paulo sempre faz, que graça é charis e paz, irine, é um tipo de saudação grega normal, e Paulo adota essa saudação nas suas cartas. Graça e paz a vocês da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Aí aqui ele entra no corpo da carta falando e elogiando o próprio Filemon. Versículo 4. Agradeço ao meu Deus, lembrando-me sempre de você nas minhas orações. Esse lembrando-me sempre de você nas minhas orações, alguns comentaristas dizem que Paulo ele era um homem que vivia em constante oração. Então, sempre que ele estava no seu momento devocional, na sua oração, em viagens ou em cadeias, e ele se lembrava daquela pessoa, ele fazia imensas orações para aquelas pessoas. Era um hábito que ele tinha. E aqui ele diz que ele está realmente feliz porque ele se lembra desse irmão nas suas orações. O versículo 5, por que ele se lembra? Ouvindo falar do amor que você tem, esse amor aqui é escrito o ágape. O amor ágape que tem um senso mais divinal. Ele é utilizado entre seres humanos, mas a máxima aceita que ele é mais representativo quando é o amor de Deus para os homens. Então, é um amor divino que você tem e da fé que você possui no Senhor Jesus e em todos os santos. Aqui essa fé, ela vem mais
numa convicção da verdade, não que ele acreditasse, né, na questão colocada como sendo na igreja em si, mas é a fé que ele tem no Senhor Jesus e essa força, essa convicção da igreja que ele tinha. Para que a comunhão da sua fé se torne eficaz, no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós, por Cristo Jesus. Comunhão aqui é quinonia, que fala a respeito da associação, comunidade, participação e convivência. Por que que ele fala isso? Ele fala isso baseado no dom que Deus deu para Filemão, que é o dom do socorro, é o dom da diaconia. Acreditando então que ele é o homem abastado, rico, que abriu a sua porta da sua casa para que a igreja se reunisse lá, nós sabemos que as igrejas do primeiro século tinham realmente um serviço de mantimentos, porque muitos dos irmãos passavam muita fome. Então, quando ele diz aqui no versículo 7, pois, irmão, tive grande alegria e consolo pelo seu amor, novamente aqui nós temos o uso, o emprego da palavra ágape, né, como amor. Ele diz aqui, pois o coração dos santos tem sido reanimado por meio de vocês. A palavra original aqui para coração é splarnon, alguma coisa assim, splarnon. Significa entranhas, intestinos, desde o coração, pulmão, fígado, tudo aquilo que está na caixa torácica. Por quê? Porque tinha uma crença antiga que dizia que as emoções, elas vêm das entranhas e não do coração ou pensamento, como depois ficou colocado. Geralmente, quando é dito coração, a palavra grega para coração é cardia. Então, aqui ele usa essa palavra que dá a entender entranhas por dois significados. Possivelmente, esse homem, ele tendo o dom de diaconia, de serviço, ele alimentava essa igreja. Ele não somente ajudava nas bênçãos espirituais, mas também nas bênçãos de alimentação, bênçãos físicas, materiais. Ele alegrava as entranhas dos seus convidados. Então ele fazia um trabalho de apoio. Lembra lá na instituição dos primeiros diáconos, em Atos capítulo 2, 3, que fala a respeito dos homens que deveriam servir às mesas? Por quê? Porque enquanto o apóstolo está aqui na frente, pregando, ensinando e falando de Cristo, as pessoas nos bancos estavam comendo. Porque talvez aquela refeição da igreja, do culto ágape, era a única refeição decente que aquela pessoa iria ter na semana. Então era um hábito que as pessoas fizessem esse tipo de reunião tendo alimentação. Então é por isso que ele se alegra de que o coração, né, dos santos, as entranhas dos santos fossem reanimadas por meio de você. Então aqui nós vamos entrar num assunto em que Paulo, você vai entender por que ele não usa o termo apóstolos, se nomeando e se utilizando da sua autoridade ministerial como sendo apóstolo, mas que ele se rebaixa e coloca como prisioneiro. Por quê? Versículo 8. Por isso, embora eu tenha plena liberdade em Cristo para te mandar o que é apropriado, peço-te, portanto, em nome do amor. Que amor? Ágape. Peço-te, portanto, em nome do amor, que é o amor ágape, sendo eu, Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo. No versículo 9, ele faz a ligação do primeiro versículo, se intitulando novamente prisioneiro. Prisioneiro das cadeias, por causa do evangelho, e prisioneiro de Cristo, porque ele sempre se colocou servo de Cristo. As suas saudações, por exemplo, você pode ver em Romanos capítulo 1, versículo 1, ele fala, eu sou Paulo, apóstolos, ou seja, fui enviado, comissionado, e sou dulis, eu sou escravo de Cristo. E aqui ele coloca-se como um prisioneiro. E por que ele coloca como um prisioneiro? Depois ele utiliza o termo dizendo, eu sou o Paulo, o velho. A palavra utilizada aqui como velho, ela tem uma grafia, uma escrita diferente, mas ela é a mesma palavra presbites, que é da família da palavra presbíteros. Nós sabemos que presbíteros é velho, idoso, ancião. Mas presbites ou presbeutes dá o entendimento de embaixador.
Lembra lá em Coríntios, quando ele fala que nós somos embaixadores de Cristo para poder fazer o anúncio das boas novas e tal? Ele se coloca como embaixador. Mas os especialistas da carta, eles dão mais ênfase na realidade que seja utilizada o significado de velho, presbites como sendo velho, para que, de fato, não tenha essa ênfase de autoridade, porque se ele colocou no versículo 8 que ele tendo plena liberdade para mandar o que é necessário, mas ele prefere pedir, não faria sentido se de fato ele tivesse então utilizado a palavra presbites ou presbeutes como sendo embaixador. Porque se ele tira a autoridade de um lado e agora ele dá uma carteirada e faz a autoridade do outro, não faz sentido. Mas é bom saber que essa palavra aqui, ou velho, pode significar tanto ancião de presbíteros, como é da mesma família de presbeutes, que significa embaixador. Então, voltando ao raciocínio. Peço-te, portanto, em nome do amor, que é o ágape, amor que vem de Deus, sendo eu, Paulo, ou velho, vamos colocar assim, velho, né? Por que tem essa discussão? Porque nessa altura, talvez, Paulo teria no máximo 62 anos. Então, 62 anos não seria uma estimativa de alguém idoso. Embora existam algumas escritas de alguns médicos doutores da época dos helenistas, no mesmo grego que foi utilizado por Paulo nessa carta, que ele fala a respeito de que uma pessoa pode ser considerada um presbíteros ou um presbíteros a partir dos 49 anos. Então vamos colocar assim, vamos aceitar a ideia de que ele se tenha colocado como velho, e agora ele fala não somente velho, mas também prisioneiro de Cristo. Aqui você tem o duplo significativo de prisioneiro, tanto fisicamente na cadeia, como prisioneiro de Cristo, que eu falei no início. E aí ele entra então com a sua intercessão. Peço-te, portanto, em nome do amor, sendo eu, Paulo, o velho, agora até prisioneiro de Cristo Jesus, versículo 10, peço a você em favor de meu filho, Onésimo, que gerei entre algemas. Aqui nós temos o nome do rapaz, que é Oníssimos, ou nós traduzimos como Onésimos. E você vê que Paulo ele faz um pedido em nome do rapaz, para essa pessoa. Então, se nós acreditamos que ele está preso na cadeia romana, que é uma casa alugada, se você lê o Atos dos Apóstolos 27 e 28, você sabe que ele alugou uma casa e que ele morava lá em prisão domiciliar até que seja feito o julgamento final dele. Então, esse homem, ele foi até Roma, fugido, e de repente ele acabou sendo. Então, se nós acreditamos que realmente essa carta ela foi escrita na época em que ele estava preso na sua casa, né, prisão domiciliar, que foi descrita em Atos dos Apóstolos, capítulo 27 e 28, então esse rapaz, o Onésimo, ele teve livre acesso, ele não estava preso por um delito, ele simplesmente foi até Paulo, né? Porque existia naquela época uma lei ateniense, uma lei grega de Atenas, que dizia que quando um escravo ele fugia do seu dono, ele podia, no meio do caminho, buscar apoio a um parente do seu dono. Então, vamos levar isso em consideração. Aqui ele diz que gerei entre algemas, porque novamente acreditamos que ele estava preso. Versículo 11. O qual antes era inútil para você, mas agora é muito útil, tanto para você quanto para mim. E eu gostaria, ou melhor, e eu o estou enviando de volta. Aqui acredita-se que ele faz um uso de uma troca de sinônimos, porque a palavra Oníssimos, que é o nome dele, Onésimo, significa, entre outras coisas, útil ou proveitoso. Alguns estudantes colocam como que tem um significado oculto de ganancioso, mas a maioria dos historiadores e dos comentaristas dessas cartas fala que, na verdade, o uso que o apóstolo faz desse nome, Onésimo, é
útil ou proveitoso. Porque, segundo a história, era comum que as pessoas jogassem esses nomes, útil, proveitoso, laboroso, alguma coisa do tipo, nos escravos que não tinham nome. Ou simplesmente rebatizavam os escravos, ou colocavam um novo nome nos escravos. E nós sabemos que, infelizmente, nessa época, um cidadão, se ele fosse pobre e se ele não tivesse condição de se sustentar, ele se vendia como escravo. Existiam vários níveis diferentes de escravidão nessa época. E era feita, então, uma venda. Ele poderia trabalhar recebendo metade de um salário, sendo escravo, por tantos anos de trabalho, para que ele não morresse de fome. Ele também poderia ser vendido por um tribunal para poder quitar uma dívida, se ele por acaso fosse um ladrão, se ele cometesse algum tipo de crime que não levasse à morte propriamente, ele poderia ser vendido para poder restituir o prejuízo que ele causou. Então, quer dizer, não sabemos qual foi a razão que levou Onésimo a se tornar ou a ter sido feito escravo. A escravidão, naquela época, ela tinha as suas, como diz assim, os seus péssimos motivos, as suas péssimas causas, mas nem de longe ela se compara com a escravidão que nós conhecemos, que foi a última escravidão, né, por mais africana que seja, e mais difícil de se lidar, que é aquela que os próprios se vendiam como escravos, né, os rivais das suas aldeias e de países diferentes acabavam por vender os seus inimigos. Nessa época, eles acreditam que em Roma deveria ter por volta de 60 milhões de escravos. Então, mais da metade da população na cidade velha de Roma era escravo. Então, era muito comum ter escravos sendo maltratados sem nenhum motivo. Porque, como a população escrava era muito maior do que a população dos livres, para acontecer ali uma guerra, um motim e eles tomarem a cidade, era muito fácil. Existiam leis romanas muito fortes e muito punitivas para os soldados, para os escravos naquela época, se eles cometessem algum erro. Eu li sobre um artigo que dizia que tinha uma lei que falava assim, se uma pessoa, um dono de propriedade, tivesse muitos escravos e um escravo dele cometesse um crime de morte, a lei permitia que o dono matasse todos os escravos, por causa de um só. E existe um documento daquela época de uma casa que uma pessoa matou alguém da família e todos os escravos, desde jovens, adultos, homens e mulheres, todos eles foram executados. Então, eles tinham um domínio muito severo sobre a escravidão por conta do número de escravos que havia naquela época. Quando o Onésimo ele vai de encontro a Roma, vamos colocar aí que a gente aceitou a hipótese que a prisão foi feita realmente em Roma. Então, quando ele vai para Roma, ele anda mais de 2.000 quilômetros até chegar lá e ele se encontra com Paulo. Ele conta a sua história para Paulo. Acredita-se, então, que João Calvin, no seu comentário das cartas pastorais, João Calvin diz que certeza que ele fez um roubo. Antes dele sair, ele era um tipo de escravo doméstico que tomava conta das coisas do seu dono, do seu mestre, e ele pretende, então, fugir, e ele pega alguma coisa, ele rouba alguma coisa e some, e foge. Isso é a opinião de João Calvin. A outra maioria dos comentaristas, eles vão dizer, na verdade, que possivelmente o delito que ele cometeu é que ele fugiu do seu patrão, então, e tudo aquilo que nós vamos ver nos versículos à frente, como Paulo diz que todo o débito e o problema que ele gerou, que ele coloca então na minha conta que eu vou pagar, acredita-se que foi porque tem uma lei romana, nessa época, que dizia que quando alguém dava refúgio para um escravo fugitivo e o dono do escravo achasse esse na sua posse, todos os dias que ele estava na posse dessa pessoa, escondido na casa dele, era cobrado dele, porque ele poderia estar trabalhando e dando lucro ao seu senhor. Então existem essas duas hipóteses. Quando o Onésimo vai falar com Paulo, ele conta a sua história e Paulo escreve então para ele, para Filemon, e ele fala isso aqui: o qual antes era inútil para você, jogando com o nome Onésimo, que pode significar útil ou proveitoso.
Mas agora ele é muito útil. Por que ele poderia ter sido inútil? Porque ele fugiu e não está mais trabalhando para você, não está mais te dando lucro. Agora, porém, ele é útil tanto para você quanto para mim, e eu estou enviando de volta. Por que ele está enviando de volta? Porque ele foi gerado no Evangelho na pregação de Paulo. Então, no decorrer da carta, ele vai dizer: receba-o de volta como se fosse a minha própria pessoa. Ou seja, tem umas outras traduções que diz assim: eu estou enviando para você assim como eu envio o meu próprio coração. Aqui, exatamente. Receba-o de volta como se fosse a minha própria pessoa, quero dizer, o meu coração. E aí aqui, no meu coração, usa-se o termo ego, que significa eu mesmo. Eu, né? A pessoa, mim, eu. Eu gostaria de mantê-lo comigo, para que me ajudasse nas algemas, ou seja, na pregação do Evangelho, que carrego por causa do Evangelho. Isso aqui ele fala, alguns comentaristas acreditam que quando ele faz o pedido para Filemon, não tão somente ele pede o perdão de Filemon, não tão somente ele pede para que Filemon seja liberto, mas também existe um terceiro pedido embutido na carta de Paulo, que é para que Onésimo retorne e seja para ele, para Paulo, um amigo de combate, uma pessoa que trabalha falando do Evangelho, pregando e levando as mensagens e as cartas, porque Paulo estava preso. Aqui ele fala, me servir nas minhas algemas. Servir, me auxiliasse nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Mas aí Paulo lembra-se que era um pedido. Então ele diz aqui, porém, eu não quis fazer nada sem o teu consentimento, para que a tua bondade não fosse por obrigação, mas de livre vontade. Versículo 15. Pois pode ser que ele tenha se distanciado de você temporariamente, para que o receba para sempre. 16. Não mais como um escravo. Antes, aqui a palavra usada para escravo, nós temos o doulis, que nós já conhecemos, que é o mais baixo grau de escravidão, que não tinha possibilidade de se tornar livre, não tinha possibilidade de ganhar salário, ele era o escravo do escravo. Antes, muito mais do que um escravo, pois como um irmão muito amado, especialmente por mim, e como ainda, com mais razão, por ti, tanto na carne quanto no Senhor. Paulo fala aqui, e ele usa um termo muito difícil de falar, dizendo que agora você não vai mais receber o homem como sendo seu escravo, mas sim como um irmão em Cristo. Porque ele se converte, ele retorna para Jesus, ou seja, ele é ganho no evangelho da pregação de Paulo. Então Paulo se utiliza desse termo para poder deixar bem claro que um chefe de uma igreja não deveria ter escravos. Um chefe, um líder, o dono de uma casa, aonde se reúne a igreja do Senhor, não deveria ter escravos. Em nenhuma carta, nenhum dos apóstolos, ele vai contra, ele prega diretamente contra a instituição de escravidão. Em nenhuma carta de nenhum apóstolo, eles pregam contra a instituição da escravidão, porque seria o mesmo que mandar que todo o exército de escravos se revoltasse contra os seus senhores, e todos eles seriam mortos. Então a preocupação maior seria que eles primeiro tivessem contato com Cristo, tanto o escravo quanto o seu senhor, o dono, para que houvesse então uma quinonia, uma comunhão em amor, para que então se houvesse soltura ou se houvesse um tratado, né, uma forma de trato fino entre os dois que fosse baseado no amor. Então Paulo aqui é muito enfático em dizer, você vai recebê-lo de volta, não mais como sendo aquele escravo que te abandonou, mas como um irmão em Cristo. É muito comum você ver isso hoje. São os pastores que vivem em algum vício e pregam contra o vício que vive. São pastores que faz algum tipo de violência, mas aqui no púlpito ele prega contra a violência que ele faz. Assim também era este homem, que era um pastor falando da liberdade de Cristo, mas possuía escravos. Então Paulo faz dessa forma, ele fala dessa maneira, sem se utilizar de uma severidade do apóstolo Paulo ou do embaixador, como nós vimos aqui na palavra presbíteres, mas como um amigo. Acredita-se que é, portanto, esse amigo de Paulo que foi salvo por ele de alguma situação. Nós vamos chegar aqui nesse versículo. 17. Se, portanto,
você me considera companheiro, receba-o como se fosse eu. É muito engraçado isso, é uma coisa muito boa. Às vezes nós temos o defeito de querer aceitar uma pessoa ou de perdoar uma pessoa, de ter de volta o contato com alguém que nos feriu, mas a gente fala assim, eu perdoo, mas eu não quero contato. É um direito seu. Mas imagina se Jesus falasse com você, você pecou de novo? Tá bom, eu te perdoo, mas eu só não quero amizade mais. Você vai pro teu canto, eu fico aqui no meu. Então é a mesma coisa que Paulo está falando aqui. Receba-o como se fosse a mim. Agora imagina Jesus falando conosco. Por algum problema que a gente tem, alguma desavença, a gente tem que perdoar uma pessoa, porque é um ato cristão perdoar. E a gente não quer perdoar, então a gente usa essas palavras aqui, ó. Recebe essa pessoa na sua vida como se fosse eu. Paulo usa esse termo. Eu, Paulo, escrevi isso com a minha própria mão. Eu pulei o 18, né? Se ele te causou algum dano, ou teve algo, ou te deve algo, coloca tudo em minha conta. Eu, Paulo, escrevi isso com a minha própria mão. Eu pagarei eu pagarei o que ele deve a você, sem mencionar que você também é devedor para comigo. Aí é que está a questão. Ou seja, alguns comentaristas dizem que Paulo poderia ter recebido uma herança muito grande, o que é facilmente duvidável. Muitos comentaristas não aceitam essa opinião. Outros comentaristas falam que realmente ele tinha uma forma, um subsídio de viver, mesmo ele estando preso numa prisão domiciliar, porque quem pagava o aluguel da casa era ele. Mesmo ele estando em prisão domiciliar do Estado, mas a casa era alugada. Nós sabemos de alguns irmãos, principalmente da igreja dos Filipenses, que mandavam para ele donativos. Quando nós estudamos aqui a carta aos Filipenses, nós falamos sobre isso, sobre o agradecimento que Paulo fez pelo donativo que ele recebeu. E nesse momento aqui, então, o que é que a gente pode entender que Paulo vai pagar? Como é que ele vai pagar? Ele está preso. Será que ele está trabalhando? Ele está pregando o evangelho. Como é que ele está pregando o evangelho e trabalhando? Como é que ele vende o que ele faz? Será que ele realmente ganhou uma herança? É muito duvidável. Mas a ideia aqui em questão, e é uma opinião pessoal minha, é que ele salvou esse Filemon de alguma forma. Além do fato de ele ter pregado o evangelho, Filemon ter tido contato com ele, a graça de Cristo ter ganhado Filemon e ele ter aceito o evangelho, eu pessoalmente acredito que em algum momento da vida, seja aí um problema físico ou uma surra qualquer que Paulo sempre estava apanhando, eu acho que Paulo salvou a vida desse homem de alguma forma. Então aqui no texto ele fala, versículo 20, sim, irmão, eu me alegrarei com você no Senhor. Não, pera lá, é o 19. Eu, Paulo, escrevi isso com a minha própria mão. Eu pagarei para o que ele deve a você, sem mencionar que você também é devedor para comigo. Então é muito comum a gente ver, por exemplo, nós na nossa vida, termos que perdoar uma ofensa, um problema de uma pessoa, e às vezes a gente não quer perdoar, mas a gente aceita o perdão que vem de Deus. Então é como se Cristo estivesse falando para nós, você tem que perdoar, porque eu perdoei você, você deve a mim a sua própria vida. Nós somos criação de Deus e além de tudo que aconteceu, nós ainda fomos resgatados pelo sangue de Jesus. Lembra daquela parábola que Jesus fala a respeito do trabalhador que devia uma quantidade imensa de ouro para o seu chefe, e ele vai ser preso, ele chora dizendo que vai pagar e não sei o quê, e o chefe libera ele, perdoa a dívida, e na saída, na fila, ele pega um amigo que deve para ele 100 moedas e coloca o homem na prisão, e aí o chefe retorna com ele e fala assim, mas então, eu te perdoei uma dívida de uma vida, e por causa de um dinheiro de pinga, um trocado, você coloca o seu colega na cadeia? Então, quer dizer, da mesma forma, nós tomamos essa palavra para nós, de uma forma como se o próprio Jesus falasse isso conosco, que é muito fácil isso acontecer. Porque quando é para mim, quando eu peco, eu quero misericórdia, eu quero que Jesus me perdoe, em nome de Jesus eu quero perdão. Agora, quando o outro pisa no meu pé, quando o outro vacila comigo, aí eu quero justiça, eu quero que ele seja
prejudicado. Então, esse termo que Paulo fala aqui é tudo que ele deve a você, quer seja o fato que ele te roubou ou não, quer seja pela lei romana que diz que todos os dias que ele esteve fora da sua casa, ele te deve a diária de trabalho. Todos os valores, bota na minha conta. E Paulo lembra a ele, porque você deve a mim a sua vida. Então, da mesma forma, é assim conosco e com Deus. Nós queremos que Deus seja justo com a gente, nós queremos que Deus seja misericordioso com a gente, mas quando é para nós perdoarmos e sermos misericordiosos, a gente não quer. Então, versículo 20. Sim, irmão, eu me alegrarei com você no Senhor. Traz alívio ao meu coração no Senhor e reanima-me em Cristo. Falando a respeito do favor, né? Muitas aspas, favor que ele pediu a Filemon. Imagina, Filemon, lendo aquela carta. Aqui é costume acreditar que quem levou a carta para casa foi o próprio escravo, Onésimo. Ele lá, olhando um para a cara do outro, e fala assim, esse Paulo só pode que estar de brincadeira comigo. Eu não acredito que ele mandou fazer isso. Porque pensa comigo, numa sociedade onde mais da metade da população era escrava, e agora já era inapropriado o chefe da casa onde a igreja se reunia ter um escravo ou não. Mas ele perdoar um escravo, libertar um escravo, e ainda mais um escravo que fez prejuízo para ele, seria naquela nação uma grande humilhação. Por que ele está liberando esse escravo? Por causa do amor da lei de Cristo. Paulo, em outra carta, ele fala, se você aceitou o evangelho, conheceu a Cristo sendo escravo, não se apresse em libertar. Se você conheceu o evangelho, aceitou Jesus sendo livre, então não se apresse em fazer qualquer coisa. Mas em outra parte ele vai dizer, se você tem possibilidade, sendo escravo, de comprar a sua liberdade, então faça isso. Ou seja, ele não ataca diretamente a instituição da escravatura, mas ele faz com que as pessoas que possuíam escravo pensassem de uma forma simples e respondessem isso baseados no amor de Cristo. E aqui ele fala com esse homem para que ele possa então libertar o escravo e não somente libertar, aceitá-lo como um irmão em Cristo, sentar na mesa com ele. Nós falamos muito de graça, nós falamos muito de perdão e misericórdia. Mas será que se um assassino sentar na mesa com a gente e pedir perdão a Deus, nós temos coragem de perdoar? Será que se a gente souber de um violento, um pedófilo, um crime qualquer, nós teríamos coragem de perdoar como Jesus perdoou? Essa carta é muito forte, ela é muito profunda. Para aquele homem, naquela época, quase 2000 anos atrás, imagina o dilema que ele teve de não somente esquecer o prejuízo, não somente aceitar de volta na sua casa um escravo que cuspiu no prato e foi embora, mas aceitá-lo como irmão em Cristo. E quando você lê a carta de Inácio de Antioquia, que ele escreve a Efésios, mais ou menos no século II, existe um bispo da igreja de Éfeso que é chamado Onésimo. E a maioria da tradição dos pais da igreja acredita que é este Onésimo dessa carta. Então nós, baseando-se nessa possibilidade, nós sabemos que foi perdoado, Filemon perdoou esse homem cresceu, ele foi devolvido a Paulo, esse homem cresceu de uma forma espiritual e acredita-se que os primeiros tratados, ou seja, as primeiras bíblias daquela época, que nós chamamos de cânon moratoriano, foi um dos primeiros escritos, né, como a Bíblia que nós temos hoje, com todos os livros que nós temos hoje, foi feito ou foi auxiliado por esse Onésimo, que era então bispo de Éfeso, que acredita-se ser o Onésimo escravo nessa carta. Você percebe, se isso realmente for real, se for verdade, o que nós acreditamos que sim, o quão grande é o poder de Deus na vida de uma pessoa, de tirar essa pessoa da escravidão, de fazer passar por todo esse suplício e essa pessoa crescer no ministério, aceitar o evangelho, viver para Cristo e se tornar um grande e memorável bispo, citado em inúmeras cartas de grandes homens. São João Crisóstomo fala a mesma coisa no comentário que eu li. Depois a carta de Inácio de Antioquia cita
o bispo de Éfeso? Onésimo. Então, muitas vezes nós temos esse problema de perdoar a pessoa, de aceitar a pessoa de volta, de esquecer um erro, um pecado e fazer com que a pessoa possa caminhar livremente na fé, não sabendo nós, porque nós não vemos o futuro, que essa pessoa vai ser um grande homem no futuro. Um pregador do evangelho, um evangelista, que ele vai ser um grande homem que vai levar à frente o evangelho de Cristo. Então isso não cabe a nós. É por isso que essa carta ela entra no rolo, tanto o moratoriano, quanto ela entra na nossa Bíblia hoje, e você percebe a importância dessa carta. No comentário de John Calvin, ele fala que ela é uma carta vulgar, uma carta comum, que não teria interesse que essa carta estivesse lá. Ela é boa, ela é bonita, acredita-se na sua maioria que ela é de autoria do apóstolo Paulo, mas não tem por que ela estar lá. Agora imagina realmente a mensagem que essa carta traz para nós. De você conseguir perdoar uma pessoa que te feriu, que te magoou, e você conseguir fazer com que essa pessoa caminhe no evangelho do seu lado, e ela cresça de maneira tal a se tornar um grande homem, uma grande mulher, na propagação do evangelho. E nós cremos que ele realmente se tornou o grande bispo Onésimo de Éfeso. Então você percebe, aqui depois ele fala, versículo 21, escrevi a você confiando na sua obediência, sabendo que você fará ainda mais do que eu estou lhe pedindo. E agora a gente entra no saudação final e despedida. E ao mesmo tempo, prepara para mim também um lugar para ficar, pois espero que, por meio das vossas orações, eu serei restituído a vocês. E ele fala aqui sobre o retorno. Essa é uma das maiores indicativas de que realmente era a prisão de Roma, porque nós sabemos que Paulo foi liberto da prisão de Roma e ele voltou a pregar o evangelho. Então, de fato, ele seguiu, visitou outras igrejas e ele voltou para esse lugar novamente. Aqui nós vemos a confiança de um homem que tinha certeza da morte por causa da pregação do evangelho, mas é uma certeza de que confiava na vontade de Deus, no bom nome de Cristo para libertá-lo da cadeia. Em Filipenses nós vimos ele dizer que posso todas as coisas naquele que me fortalece, posso ter comida e posso não ter. Aí vamos fazer uma paráfrase aqui, eu posso estar preso, eu posso estar solto. Mas isso não impedia que ele, dentro da cadeia, orasse a Deus e contasse com as orações dos irmãos em volta para que ele conseguisse a sua liberdade. Então ele diz que ele vai fazer uma visita depois nas suas orações. Ou seja, e se Filemão dissesse que não ia liberar o homem? Aí passasse alguns meses ou anos, o apóstolo Paulo bate na porta. Então, cadê o Onésimo? Você aceitou ele de volta ou não? E a cara do homem ia para onde? Já imaginou? Agora e nós, quando a gente chegar no dia do julgamento, né? Jesus fala assim, então, e o fulano lá que te perdoou? Você perdoou? Eu não mandei você perdoar? Por que você não perdoou? Na hora de pedir perdão, você quer, né? E aí você não perdoa. Olha que legal. Versículo 23. Epáfras, que é quem nós acreditamos que abriu a congregação em Colossos, que é meu companheiro de prisão em Cristo Jesus, te saúda. Esse em Cristo Jesus reforça a ideia de que ele não estava preso fisicamente, que ele estava junto com o apóstolo Paulo, porque como ele estava preso, quem é que fazia o envio das cartas, quem é que fazia o trabalho de fora, trabalho de amanuense, né, o office boy, como a gente chama, ou estafeta, né, entrega aqui, busca ali, faz isso, faz aquilo, eram seus amigos e seus colaboradores, dos quais então Epáfras era um. Marcos, que foi o escritor do Evangelho segundo Pedro, nós sabemos que o Evangelho de Pedro ele é uma coletânea das pregações do apóstolo Pedro, né? Aristarco, Demas, esse Demas aqui é aquele que nós já falamos no início da palavra, lá na carta que Paulo escreve a Timóteo, ele fala que Demas se apaixonou pelo presente mundo, pelo século, e ele me abandonou. Então aqui ele estava fiel, aqui ele estava junto com ele. Lucas e os meus companheiros de trabalho. Versículo 25, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos, com o seu Espírito e amém. Essa carta, ela é para mim, pessoalmente, já li essa carta dezenas de vezes, ela tem um valor impressionante. Eu sempre que eu leio, eu aprendo uma coisa a mais com essa carta. E para poder fazer essa exposição,
para a gente poder fazer essa exposição, os comentaristas que eu estudei, que eu li, todos eles reforçavam a mesma coisa, que é uma carta muito, muito mais abrangente do que simplesmente um bilhete para um amigo de uma cidade, que era realmente algo que a gente deve utilizar e meditar nisso durante todos os dias da nossa vida. Porque aqui nessa vida, o escravo sou eu. Ou nós somos escravos do pecado para a condenação eterna, ou nós somos escravos de Cristo para termos a ressurreição e a vida eterna. Então, tudo depende de como nós encaramos a vida baseados no Evangelho. Quando o apóstolo escreve essa carta e quando ele fala a respeito, quando ele escreve essa carta e quando ele fala a respeito dessa liberdade, eu particularmente, eu sinto como se fosse o próprio Cristo falando de mim para o Pai. E intercedesse diante de Deus em meu nome, em meu favor. Porque nós causamos prejuízo a Deus, nós deixamos de trabalhar para Deus, nós fugimos. E nós nos tornamos novamente, dia após dia, escravos do pecado. Se nós não tivermos consciência do nosso trabalho para Deus, do valor que foi pago por nós, não porque nós éramos especiais, mas porque o nosso crime era absurdamente grande. Então essa carta ela é muito forte. Espero que vocês tenham aproveitado, tanto quanto eu aproveitei, estudando essa carta durante a semana e hoje aqui na pregação, e que Deus possa abençoar a nossa vida. Amém? Pai, em nome de